Paz, Senhor, povo de Deus. Hoje eu vou ler Lucas 24, versículo do 1 ao 53. A ressurreição. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiais que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E então não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões convertes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o homem, o filho, seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam as que diziam estas palavras aos apóstolos. Então Maria Madalena e Joana e Maria e mãe de Tiago estava lá. Foram ver o corpo de Jesus, mas Jesus não estava mais lá. Aí os guardas falaram para elas o que ela estava fazendo ali, ressuscitando uma pessoa que já ressuscitou. Então eles perguntaram para ela, né, irmãos? E as suas palavras lhe pareciam como desmaio, e não as creram. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou, admirando consigo aquele caso. Então Pedro correu lá, não acreditou no momento que as irmãs, a Maria, né, irmãos, tinha falado que Jesus tinha ressuscitado. Então ele foi lá ver, né, irmãos? E só encontrou o quê? Lençóis. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou quais, e eles lhe responderam: as que dizem respeito a Jerusalém, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Porque Deus é poderoso, né, irmãos? Em qualquer lugar, entre toda a nação, Deus é poderoso, né? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Que é nosso Jesus, né, irmãos? Sem ter culpa de nada, só fazia milagres na época, e até hoje faz. O povo andava com ele, via as providências, via as maravilhas, mas não acreditava, né, irmãos? Que era o nosso Deus, né? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele vive. Então o anjo disse para Maria, né, irmãos, que Jesus vive, não está morto. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram.
não acreditaram em Maria, né, irmãos? Que Maria tinha falado que Jesus ressuscitou, mas eles queriam ver, conferir, né, irmãos? E eles lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Senhor, o Cristo, padecesse a essas coisas e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés e por todos os profetas. Explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhe. Abrindo-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e o que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. A petição de Jesus nos 12. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. Jesus apareceu em espírito, irmãos, e falou com eles: Pai seja convosco. Porque eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Eles falavam tanto quando andavam com eles que ia ressuscitar o terceiro dia, mas pra você ver, irmãos, tem pessoas que são igual Tomé, só crê se ver. Nós temos que crer sem ver, né, irmãos? E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles disse: por que estáis perturbados? E por que sabem tais pensamentos ao vosso coração? O Senhor perguntou a eles, né, irmãos? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-os e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus mandou eles tocar na mão, né, irmãos? Para ver o furo, né, irmãos? O furo do prego, para eles verem que é real, era Jesus mesmo, né, irmãos? Porque eles não estavam acreditando. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E mostrou os pés também, né? E não crendo, eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disseram-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que eles tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: são estas palavras que vos digo, estando aqui convosco, convida que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. E disseram-lhe: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padeceste e ao terceiro dia ressuscitaste dos mortos. Mas ele falou: eu vou ressuscitar no terceiro dia e vou ficar entre os mortos. Deus, ele vai ficar entre nós também, né, irmãos? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão, e levou-o fora até Betânia, e levando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Então Jesus deixou os profetas, os servos deles ali e subiu para o céu, irmãos. E adorando-os, eles tomaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, irmãos, nós temos que acreditar que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas aí vai da pessoa. Se você quiser acreditar ou não, está aqui a palavra de Deus, nós devemos obedecer e respeitar.
Então, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e comente com seus amigos e familiares, que o seu comentário para mim é muito importante. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.